Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8. A parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o Senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque lhe houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Essa é uma história, irmãos e irmãs, que nós só encontramos no Evangelho de Lucas. E não encontramos nos outros evangelhos, por quê? Porque cada evangelista utiliza suas fontes próprias. E como os evangelhos são escritos em datas diferentes, então nem sempre os relatos eles coincidem. Por quê? Porque são escritos posteriormente. O personagem principal dessa história é um homem de caráter ético e moral duvidoso, mas que é elogiado pelo patrão e elogiado por Jesus. Tá? E quando nós chegamos ao final da história, ficamos surpresos, principalmente com o posicionamento de Jesus diante das ações desse administrador. O versículo 1 diz que Jesus, ele chama os discípulos. Então, essa é uma história dirigida aos discípulos. Tá? Alguns estudiosos, exegetas, defendem a ideia de que esse fato realmente aconteceu. Então, Jesus estaria compartilhando com os discípulos uma história, portanto, conhecida. Tem um homem rico, provavelmente é proprietário de um grande domínio de terras, que mantém no local um administrador, um mordomo. Né? Esse mordomo ele não era escravo, né? Ele deveria ser um homem livre. Tá? Por quê? Porque ele podia assinar os contratos obrigatórios, né, para o patrão. E nenhum escravo poderia fazer isso. Esse camarada ele é denunciado. Né? E no texto não há nenhuma indicação de que as acusações fossem falsas. Né? Ele foi acusado de defraudar. E o que é defraudar? É esbanjar, né? Desperdiçar os bens do patrão, o que indica má administração. E o verbo utilizado por Lucas aqui para esbanjar é o mesmo que ele utiliza na parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. No versículo 13, ele diz que o jovem esbanjou tudo numa vida desenfreada. Portanto, o mordomo, ele ainda não havia cometido, necessariamente, uma fraude.
Ele esbanjava, usufruía do dinheiro do patrão na comunidade. O versículo 2 diz que o patrão chama ele e diz: que é isso que ouço a teu respeito, né? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Parece que o proprietário não vivia na propriedade, mas na cidade. E assim não conhecia os negócios, né, o estilo de vida do administrador da propriedade dele. Tá? E quando ele diz assim, que é isso que ouço ao teu respeito, essas palavras do patrão, do Senhor, expressam não apenas indignação, mas surpresa. Tá? Por quê? Porque era motivo de surpresa, de admiração, que um homem que gozava de tantos privilégios se mostrasse desonesto em seu trabalho. Tá? Quando o patrão diz, preste conta da tua administração, ele está querendo um relatório financeiro completo. Então não se trata do administrador demonstrar ou comprovar a sua inocência ou a sua culpa. O proprietário já tinha certeza da sua culpa e simplesmente informa a ele que, a partir daquele momento, ele não poderia mais continuar como administrador da propriedade. Os versículos 3 e 4 diz que o proprietário é surpreendido, tá? E então pensa, o que eu vou fazer, né? O senhor me tira a administração. Tá? E ele chega a algumas conclusões, depois de refletir. Primeiro, ele sabia que era impossível não ser demitido. Segundo, que ele não poderia trabalhar na terra, cavando, né, o trabalho braçal, né, de um agricultor, arando um campo, né? Ele não se sentia preparado nem física e nem psicologicamente para esse trabalho. Uma outra conclusão que ele chega é que mendigar ele tinha vergonha. Mas de repente ele diz, eu sei o que farei, né? Para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Os versículos 5, 6 e 7 diz que ele chama os devedores do Senhor, tá? E então diz a um primeiro, né? Quanto é que você deve? Eu devo 100 cados de azeite. Então toma a tua conta, assenta aqui depressa e escreve 50. Depois pergunta a outro, tu quanto deves? O camarada fala 100 coros de trigo. Cados, coros são medidas, né? E ele diz a esse camarada, toma a tua conta e escreve 80. E assim sucessivamente. O texto fala de 2, mas ele usa esse processo de mudança, de alteração, tá? No livro de prestação de contas, com todos aqueles devedores do patrão. Aí sim, nesse momento, essa atitude do mordomo é uma fraude, pois ele falsifica os documentos originais do patrão. Tá? E os devedores devem ser arrendatários que haviam assinado acordos de pagar pelo arrendamento de suas terras em mercadoria ou dinheiro. Agora, poderia também ser compradores de produtos da propriedade que haviam concordado em pagar depois. Tá? Como o administrador guardava consigo os contratos, os documentos de dívida por escrito, tá? Feito pelos devedores, ele então utiliza essa estratégia de alterar os valores, de alterar as quantidades. E o versículo 6 diz que ele, por primeiro, ele senta aqui depressa, né? Escreve isso. Por quê? Porque ele tem pouco tempo, né, para alterar os livros, para tentar resolver a sua situação, né, o seu futuro.
Ele faz então com que cada um dos arrendatários escreva com a própria mão, com a própria letra, né, um novo documento. Né? Parece que o que tem em mente, o que ele tem em mente, o administrador, é que, ao agir dessa forma, os arrendatários se sintam pessoalmente endividados para com ele. De modo que não pudessem se queixar dele, enquanto administrador, nem negar-lhe a hospitalidade depois que ele fosse demitido. Feito isso, eles então entrega os livros ao patrão. O versículo 8 diz que o patrão percebe, né, as alterações, a fraude nos valores. No entanto, ocorre algo inesperado. Né? O patrão, ao invés de criticá-lo, né, por sua desonestidade, tá, ele o elogia por ter agido prudentemente e sabiamente, atiladamente. Esse é o termo que nós lemos na Bíblia. Por quê? Porque ele não podia agora desfazer o que o administrador tinha feito. A cidade toda já sabia, né, de que havia esse perdão, né, por parte dele e tal, e era melhor que ele ficasse calado, né? Agora, em seguida, ocorre algo mais inesperado. Jesus também fica impressionado com a astúcia e a inteligência. Ou seja, o modo de agir do administrador, que é desonesto, mas Jesus elogia. A pergunta que nós podemos fazer, irmãos e irmãs, é o que Jesus quer nos mostrar. Primeiro, Jesus quer nos mostrar que a astúcia e a prudência do administrador diz respeito à sua geração. Ele foi esperto aqui no mundo humano, na realidade material. Segundo, Jesus procura demonstrar que o seu elogio, desrespeito, se restringe à prudência que os filhos do mundo, entre si, entre sua própria geração, têm, e não na sua relação com Deus. Portanto, Jesus reconhece e elogia a ação prudente e decidida do homem diante da catástrofe que é iminente. E por último, Jesus então faz uma crítica aos filhos da luz, os filhos do reino, por não serem tão prudentes e empenhados nas coisas espirituais. Ora, irmãos, quando nós contextualizamos esse texto, trazemos esse texto para a nossa realidade, percebemos logo, imediatamente, que esta é uma história de desonestidade muito comum nos dias atuais. E quando eu estava lendo esse texto, me veio à memória a corrupção política e empresarial no Brasil atual, que é amplamente divulgada, né, diariamente nos meios de comunicação. Quando lemos ou ouvimos sobre as delações premiadas nas muitas operações da Polícia Federal, quase sempre os envolvidos utilizam o mesmo modus operandi, ou seja, o uso do dinheiro público em benefício próprio. Um dinheiro que não lhe pertence em suas causas próprias. Né? Ou ele utiliza para se beneficiar, ou o utiliza para corromper alguém, de forma a garantir minimamente que no futuro, caso venha a ser preso, caso venha a perder tudo, alguém o acolha em sua casa. Bom,
Mas diante disso também me veio à memória o texto de Romanos 14, 10 ao 12, que diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E isso significa, irmãos e irmãs, que assim como o administrador infiel, todos seremos chamados a prestar contas da nossa vida espiritual a Deus. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos e irmãs, é que se nós nos empenhássemos em divulgar e viver intensamente as verdades do Evangelho, como prometemos quando o aceitamos como Senhor de nossas vidas, nós não nos conformaríamos com este mundo que é desumano, injusto, sem amor e, portanto, sem Deus. Nós, então, assim como o administrador infiel, criaríamos meios, criaríamos estratégias para anunciar a presença invisível de Deus a partir da nossa vivência cristã diária, que poderia ser na família, no trabalho, no lazer, onde quer que estivéssemos, nossas ações brilhariam como a luz brilha na escuridão. Não esqueçamos que Mateus 15:14 diz que nós somos a luz do mundo. Jesus afirma que nós somos a luz do mundo e, portanto, temos que brilhar, precisamos brilhar. Por outro lado, irmãos e irmãs, quando nos convertemos, assumimos diante de Deus a responsabilidade pela continuidade do trabalho evangelístico realizado pelos discípulos. E Deus, portanto, irmãos e irmãs, espera que cada um de nós seja um apóstolo. Portanto, precisamos ter sempre em mente que cada um de nós será chamado, assim como o Senhor chamou o administrador infiel, nós também seremos chamados por Deus para dar conta de nossas ações enquanto cristãos a Ele no juízo final. E nesse momento, irmãos e irmãs, nós não teremos a quem corromper ou com quem barganhar. Por isso, irmãos e irmãs, Deus nos convida hoje a examinarmos a nossa vida espiritual. Hoje é o momento para agirmos atiladamente, como o administrador infiel, reconhecendo o perigo iminente do julgamento de Deus e da condenação eterna, e a necessidade de mudarmos radicalmente nosso relacionamento com Ele, com Deus, assumindo e vivendo no nosso dia a dia segundo os valores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e que hoje seja o dia em que assumiremos publicamente a nossa fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém.